Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Deise de português e nós vamos iniciar agora uma aula falando sobre tipos de sujeito. Mas antes, porém, gostaria de lembrá-los que nós iniciamos uma aula falando sobre os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é sobre quem nós falamos na oração, sobre quem ou sobre o que nós falamos na oração. E o predicado é o que nós falamos sobre o sujeito, ok? Então, o sujeito, ele tem várias classificações, tá? Tem vários tipos de sujeito. Antes, eu gostaria de falar com vocês que as classificações do sujeito são sujeito determinado, quando o sujeito, nós somos capazes de identificar o sujeito na nossa oração. Então, nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto. E é sobre um pouquinho disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. É mais um bate-papo. Depois eu vou gravar aquele vídeo mais elaborado para a gente poder conseguir fazer detalhadamente a nossa aula. Mas agora eu gostaria mais de bater um papo com vocês e relembrar algumas coisas. Então, gente, o sujeito determinado é quando nós somos capazes de identificar na nossa oração o sujeito. Então, sobre quem nós estamos falando. Então, quando eu digo assim, o funcionário correu muito com o veículo. Aí eu pergunto, quem correu muito com o veículo? Aí vocês me respondem, o funcionário. Então, o funcionário é o meu sujeito. Então, fui capaz de encontrar o sujeito na minha oração? Então, eu tenho um sujeito determinado. Dentro do sujeito determinado, nós temos 3 tipos de sujeito. O simples, o composto ou o oculto. Então, vamos lá. Temos o sujeito também indeterminado. Se o determinado nós somos capazes de encontrar na oração, o indeterminado eu não sou capaz de identificar na oração. Não tem como eu saber quem praticou, sobre quem a gente está falando. Um exemplo é quando a gente usa o verbo na terceira pessoa do plural. Sujaram a mesa. Quem sujou a mesa? Não sou capaz de falar. Né? Não tem como eu saber quem sujou a mesa. Eu sei que alguém sujou a mesa. Mas quem? Então, quando a resposta para a minha pergunta for alguém, né? Alguém. Então, o meu sujeito é indeterminado. E nós temos também as orações com sujeito inexistente, ou seja, as orações sem sujeito. Por exemplo, quando eu falo assim, choveu muito ontem. Quem choveu muito ontem? A chuva? Não. Não, eu não tenho resposta para o meu verbo. Apenas choveu muito ontem. Então, eu não tenho sujeito na minha oração, então eu tenho um sujeito inexistente. Então, olha só que interessante, nós vamos ver aí todos esses tipos de sujeito. E eu gostaria de falar com vocês aqui, nesse vídeo, o seguinte: como saber se o meu sujeito é simples, se o meu sujeito é composto, se o meu sujeito é oculto? Vamos nos deter aqui somente agora no sujeito determinado. Bem, sétimo ano, presta atenção aqui. Nós vamos lembrar de uma palavrinha que eu já usei com vocês e a gente vai usar sempre aqui nas nossas aulas de sujeito. Nós precisamos entender o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Pois bem, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Então, quando o meu sujeito tem apenas um núcleo, eu vou ter um sujeito simples. Quando o meu sujeito tiver 2 núcleos ou mais, eu teria um sujeito composto. Então, sujeito simples, quando o sujeito apresentar apenas um núcleo. E o sujeito composto, quando o sujeito apresentar mais de um. Ok? 2 ou mais. Tem um exemplo muito simples. Gostaria de pegar aqui com vocês, olha. O empregado da casa vendeu seu carro. O empregado da casa vendeu seu carro. Aí a gente pergunta, quem vendeu seu carro? O empregado da casa. Então, olha só, o empregado da é o meu sujeito. Eu tenho aqui o empregado da casa.
4 palavrinhas. Mas dentre essas 4, eu tenho uma palavra muito importante. Qual a palavra mais importante? O, empregado, da, casa. Se eu tirar o da e se eu tirar casa e ficar assim, empregado vendeu seu carro, a frase continua tendo sentido? Sim, continua. Então aí, olha, o núcleo é a palavra mais importante. Então a palavra mais importante é empregado. Veja bem, um substantivo. Tá aí, olha aí. Um sujeito simples, apenas um núcleo, sujeito simples. Outra, eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Então, o meu sujeito ali, eles. Apenas um núcleo, não tem mais nada. Então, sujeito simples. Veja bem, um pronome. Ok? E um último exemplo aqui, a folha caiu. Quem caiu? A folha. Qual é o núcleo? Folha. Então, sujeito simples. Quando eu tiver no meu sujeito apenas uma palavra, né, importante, né, apenas um núcleo, que é a palavra mais importante, eu terei então um sujeito simples. Vamos ao composto. O sujeito composto, então, como eu disse, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Vamos lá, exemplo bem prático. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Pergunto a vocês, quem terminou o namoro? Aí vocês me respondem, Ana Maria e Joaquim. Então, olha só, eu tenho 2 palavras importantes aí, Ana Maria, Joaquim. Então, eu tenho 2 núcleos. Então, eu tenho um sujeito composto. Outro exemplo, eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Pergunte ao verbo, né? Quem está perdido mais uma vez? A resposta, eu, você e o nosso cão. Então, o meu sujeito é tudo isso, ó. Eu, você e o nosso cão. Então, as palavras mais importantes, os núcleos, são eu, você e cão. Então, tem 3 núcleos. Então, tem aqui um sujeito composto. E um último exemplo, livros e cinema são o meu passatempo preferido. Olha que interessante, livros e cinema são o meu passatempo preferido. Veja bem, o que é meu passatempo preferido? Só o livro? Só o cinema? Não, livros e cinema. Quais são os núcleos? Livro e cinema. Então, eu tenho 2 núcleos, eu tenho o sujeito composto. Muito bem, parabéns para vocês, ok? Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E o sujeito oculto? Gente, o sujeito oculto é muito interessante. Ele também é chamado de elíptico, desinencial ou implícito. É aquele que não está declarado na oração, mas a gente sabe que ele está lá. Por que elíptico, desinencial ou implícito, gente? Por quê? Elíptico é quando a gente faz a gente esconde uma palavra para evitar a repetição, né? Então, olha, apesar dele não estar explicitamente na nossa oração, ele ainda assim é determinado, porque a gente pode identificar ele pelo contexto e também pela conjugação verbal presente na oração. Por exemplo, eu vou ler aqui uma sentença para vocês. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Então, nota aqui, ó, que pela conjugação verbal, passei, presente do indicativo, né? Então, o que eu posso dizer? Eu passei. Então, eu posso dizer o quê? Eu. Então, quem passou? Eu. No trajeto para casa, passei. O finalzinho aí, ei, eu sei que fui eu, né? Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Então, aqui, olha, eu não está escrito, a palavra eu não está escrita lá, o pronome. Mas, pela finalização verbal do passei, que está aí conjugado na primeira pessoa, do singular, no presente indicativo, né? Eu passei. Tá? Perdão, presente indicativo não, tá, gente? Do pretérito, tá? Perdão. Então, você vai saber que o eu tá ali. Outro exemplo, vamos lá. Gostamos de pular carnaval.
Aí você pergunta, quem gosta de pular carnaval? Nós gostamos de pular carnaval. Por que eu sei que nós? Pela conjugação verbal. O sujeito é o culto da oração. Ó, gostamos, nós gostamos. Tá? Outro exemplo, Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Quem levou tudo para casa? Armando. Apenas não foi repetido. Ele foi ali ocultado, mas nós sabemos que ele está ali dentro do contexto. Então, o sujeito oculto, ele vai estar escondidinho dentro da nossa oração. Nós vamos perceber pelo contexto e pela conjugação verbal, ok? Então, nós temos aí sujeito simples, que apresenta apenas um núcleo, sujeito composto, que apresenta 2 ou mais núcleos, e o sujeito oculto, que está escondido, que está implícito na nossa oração, ok? Olha só, você vai pegar o seu livro, lá na página 87, você vai ler e fazer o exercício da página 87, 88, 89 e 90, ok? 87, 88, 89 e 90. 87 a 90. Você vai fazer esses exercícios e nós vamos marcar uma aula pelo Zoom, que é o nosso aplicativo, para a semana que vem, tá? E a gente vai tirar assim as dúvidas desses exercícios, nós vamos conversar um pouquinho ao vivo, então fica ligadinho, eu vou colocar aqui o convite no eClass, os seus pais também irão receber o convite para que vocês acessem essa plataforma e também vou colocar depois a nossa videoaula aqui, tá bom? Um beijo para vocês, tenham um bom dia, ótimos estudos e eu quero ver vocês aí, ó, postando uma fotinha e concluindo a aula, tá? A foto aqui dos exercícios. Beijinho, tchau, tchau.